Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver os capítulos 53 e 54 da Apostila Amarela, que fala sobre as regras de conduta para que os seres possam ser mais aperfeiçoados em sua conduta com o passar do tempo. Nessa fase da apostila, a gente ingressa numa uma etapa vencida de vocês, que é como se vocês estivessem adentrando a escalada para serem discípulos de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, né? De nós um dia achar que poderia ser chamado de discípulo de Jesus. Então a gente caminha nessa época da escola para isso, para ser chamado de discípulo de Jesus. E para tanto, a gente tem que buscar o aperfeiçoamento e o aprimoramento contínuo da gente. Com todos os conhecimentos que a gente adquiriu nas outras aulas, a gente já tem conhecimento suficiente para entender o motivo da reforma íntima. Desde os conhecimentos adquiridos no decorrer da escola até esse estágio presente que a gente está. As regras de conduta, elas se caracterizam por ser a prática que esses discípulos devem seguir no seu dia a dia para se diferenciar das outras pessoas, né? No caminho do bem, da transmissão da caridade, na prática do amor, de todos os ensinamentos que o Mestre nos deixou, já que a gente almeja ser discípulos de Jesus, né? As experiências nesse caminho vão ser sempre individuais, né? A minha experiência é diferente da de cada um de vocês, porém, mesmo com as peculiaridades de cada uma das vidas aqui na Terra, e das diversas intensidades e formas e aspectos que a vida de cada um vai ter aqui, na verdade, as mesmas dores e angústias permeiam a vida das pessoas no decorrer das existências que elas têm. E nessa caminhada, o que mais valoroso a gente tem é o sofrimento, né? Pela doutrina espírita, o sofrimento ele é renovador, porque ele vai fazer com que a gente aprenda algo que a gente ainda não aprendeu e por algum motivo precisa passar ainda por essa experiência. E assim, cada um de nós, através dos sofrimentos que a gente tenha vivido ou venha a vivenciar ainda, a gente vai alimentando a nossa alma como que eu posso expressar essa palavra? De uma inteligência particular, peculiar nossa, que a gente precisa adquirir nessa existência e que a gente, por algum motivo, escolheu passar por tudo que a gente passa para adquirir a evolução em determinado aspecto de nossa vida. Quando a gente foi criado, a gente conquistou inteligência, sentimentos, individualidades, que eram, de alguma forma, inerentes a gente. Não teria como a gente habitar essa vida, né? Essa existência, sem ter cada uma das características que a gente tem aqui, né? E para a gente almejar o título de discípulo de Jesus, né? A gente precisa ter muita determinação, né? Para a gente entender que a gente já começou a percorrer uma caminhada evolutiva, né? Porém, a gente precisa ser enriquecidos diariamente de mais e mais sentimentos bons e boas ações, bons pensamentos, primeiro para conosco mesmo, depois para os outros, para um dia a gente chegar num patamar ainda maior que esse, que por mais difícil que pareça, a gente um dia vai chegar lá. Aí a apostila vai falar sobre a importância da educação aqui no plano terrestre, a importância que a educação tem no aperfeiçoamento moral de cada ser vivo que habita esse planeta. Então, a apostila fala que o maior problema vivenciado hoje na face da Terra é a educação, porque o mundo anda conturbado com todos os seus problemas, né? A cada dia mais as atenções estão voltando para o estudo do comportamento dos seres vivos, são verificados os sintomas externos, né, de por que aquele indivíduo está vivendo aquele comportamento e, na maioria das vezes, é deixado de lado
os efeitos internos que fizeram com que aquela situação fosse causada. Então, a apostila coloca como que a educação fosse hoje um dos maiores desafios no nosso planeta. A apostila divide a educação que todos deveriam ter em dois grupos: a educação leiga ou cívica e a educação religiosa. A educação cívica seria aquela que a gente recebe na escola, onde a gente aprende os preceitos básicos, né, de formação para o mundo do trabalho e os preceitos básicos para a vida em sociedade. É na escola que a gente vai ter os primeiros aulas, né, na convivência com os amigos, professores, funcionários, de como são regidas as leis, as leis sociais ao ter esse relacionamento com tantas pessoas, né? Então essa seria a primeira educação que a gente recebe. A educação religiosa é aquela que se dá na igreja ou em qualquer organização que se diga religiosa, né? Passando para as pessoas o conceito de céu e inferno, de bondade e maldade, né? E que também não tem tido muito efeito positivo em todas as regiões do mundo. Um exemplo que a apostila dá é que hoje ainda existem países, né, continentes, que adotam a religião de uma forma, a religião que eles seguem de uma forma tão imposta, que faz com que a população fique tendo atos criminais, que é o caso dos terroristas, né? Que chegam a matar, colocar bombas nos próprios corpos, dizendo que estão matando em nome de Deus. Então alguma coisa está errada aí. Por isso que a apostila fala que tá difícil levar a educação nesse mundo como ele é hoje. Aí tem uma parte da apostila que eu prefiro ler para não extrair a importância, que diz assim: a educação tem um objetivo mais profundo, como seja o de plasmar o caráter da criatura, tornando-a melhor como ser humano, criando valores espirituais eternos dentro dele mesmo. Olha que profundo, né? Eu diria que a escola espírita tem esse objetivo. A gente, quando ingressou e até agora, a gente busca se tornar um ser humano melhor, com valores melhores, que é isso que está dizendo aqui. A instrução é científica e desenvolve a inteligência do homem, mas a educação é sábia e moda a alma do homem. Então, a gente deveria ter o esforço para fazer com que nossas crianças, nossos jovens e a gente mesmo fosse educado, né? Educado para ter bons valores, não só instruído, né? Porque nem toda a instrução vai levar a característica de moldar a alma, de transformar valores que hoje são ruins em bons valores no futuro. E aí a apostila fala que a educação que deverá ser pautada no futuro, e eu diria que o futuro a gente pode entender como hoje, porque essa apostila foi feita algumas décadas atrás, ela deverá visar a educação para o aprimoramento interior de cada homem e mulher, não só dos conhecimentos científicos que a escola dá para os alunos, né? Então isso é o que eu acredito também. A educação deveria, antes de mais nada, moldar valores, né? E não só conhecimentos científicos. Por isso que a gente vê hoje tantas pessoas que têm tanto conhecimento, mas não têm tato para lidar com outro ser humano, outro ser vivo, né? E a apostila fala que no futuro, na educação dada com valor mesmo, ela deve fazer com que cada homem e cada mulher queira praticar o bem, fazer a diferença, não porque existe um Deus perverso que irá puni-lo se assim ele não o fizer, mas para não ofender a própria natureza que lhe deu a vida, né? Isso é muito bonito, achei muito bonito isso. Então, assim, que a educação do futuro, a nossa do presente também, possa estar pautada nisso, que cada um possa escolher livremente fazer o bem por si só, né? Para não denegrir sua própria imagem
né? Aquilo que ele quer deixar como história de quem ele é. E aí ele termina essa partinha falando que a escola de aprendizes do Evangelho tem esse objetivo de transformar cada um dos alunos em seres com uma melhor formação moral. A gente busca aprimorar, levar vocês a terem um aperfeiçoamento moral. Não é mudar o mundo, mas mudar a si mesmo para fazer ressaltar essa diferença. Quem vive o espiritismo na prática, no seu dia a dia, é alguém diferente. É alguém que vai se destacar no seu trabalho e na sua família, porque ele tem ferramentas diferentes, ele tem uma educação moral diferente que aqueles que o cercam ainda não tiveram acesso a ela, né? Para a gente ser chamado de discípulo de Jesus, a gente tem que continuar nos preparando para ser exemplo de virtude, exemplo no nosso dia a dia como verdadeiros cristãos. Aí a apostila fala sobre a importância da autoeducação. Quando a gente busca o nosso aprimoramento moral, indo em busca da escola espírita, que é o que vocês fizeram lá atrás, quando fizeram a inscrição, vocês estavam buscando alguns por curiosidade, outros por um chamado que já vinha sendo feito ali dentro do seu interior, buscava a intenção de melhorar, de aprender, de conhecer. Essa dinâmica, esse esforço de querer melhorar e de não desistir em busca desse trabalho de melhoria, a gente vai chamar de autoeducação. Essa autoeducação, ela é movida por vontade. Então ninguém chega a essa etapa da escola espírita se não tiver vontade. Ninguém chega a querer almejar ser discípulo de Jesus nos dias de hoje se não tiver a vontade verdadeira para isso. Essa vontade, ela vai funcionar como uma alavanca propulsora. É como se essa vontade exercesse estímulos eletromagnéticos no nosso cérebro, no nosso cérebro, impulsionando alguns campos do nosso cérebro de forma positiva. E dessa forma, esse esforço, essa persistência vai fazer com que a gente entre em contato com a nossa autoeducação, né? E com forças transformadoras que a partir daí vão estar vibrando intensamente junto ao nosso Criador, fazendo com que a gente chegue cada dia mais perto de Deus, né? Aí a apostila até usa essa frase para falar isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, sem conhecer a vida de Jesus, o que ele passou, o que ele sofreu, a gente não vai conhecer Deus, né? Jesus disse isso com essa frase célebre, né? Qualquer sacrifício que a gente venha fazer nessa vida nunca será inútil, né? Ele sempre vai ser um esforço que vai mover a nossa transformação, ainda que ela seja lenta, né? Mas o nosso espírito vai estar dia após dia entrando e sendo abraçado constantemente por essa melhoria, né? E isso a gente tem que buscar como alicerce a boa nova. A boa nova nada mais é do que a missão que Jesus deixou, seus ensinamentos. Então a gente tem que usar esses ensinamentos, essa boa nova, como alicerce para que a gente consiga diariamente travar uma batalha nesse mundo que a gente vive para conseguir se autoeducar sempre, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente possa vir a ter. Aí ele vai falar sobre os requisitos para a gente conseguir essa autoeducação, essa mudança de nós mesmos. É um trabalho realizado no nosso mundo interior. Não diz respeito ao que eu falo, ao que a Beth fala, e sim ao que a gente utiliza, ao que vocês utilizam de tudo que a gente falou nas aulas de outros palestrantes, para de alguma forma ser modificado, né? Essa mudança, ela atinge camadas superficiais do nosso consciente e do nosso inconsciente.
Então, por vezes, quando a gente acha que a gente não tá mudando, que a gente não tá aprendendo, a gente tá sim. Lá no fundo do nosso inconsciente estão gravadas informações e o quanto a gente já progrediu em nós mesmos, não se comparando com outras pessoas. Não é uma tarefa fácil isso e não tem resultados imediatos. É um trabalho de uma vida toda que tem que ser pautado no amor, né? No profundo e constante amor. Amor a quem? A causa de Jesus, ao regado que ele deixou pra gente aqui na Terra, né? Sempre pautado no amor. Então, o nosso ideal primeiro seria essa renovação, usando o amor a Jesus como alicerce para essa transformação. E como tem que ser feito esse trabalho? Aí tem uma parte que eu prefiro ler aqui. Todo trabalho que se procura realizar com o coração, dando de nós mesmos em razão de um ideal sublime, é destituído de interesses particulares e, portanto, com total desapego e desprendimento, ausência dos desejos de conquista imediatistas, de poderes psíquicos, de destaque próprio. É um trabalho desinteressado, realizado com humildade e abnegação. Então seria um outro alicerce, a humildade. Fazer sem que ninguém esteja vendo boas ações, sem que eu não tenha um holofote virado para mim. Então, outro alicerce seria a humildade. Fala também da paciência, que seria um outro alicerce para a gente fazer essa construção de um discípulo sólido, né? Quantos de vocês no início da escola não teria a paciência que tem hoje, alguns problemas diários que sempre acontecem, já estaria xingando alguém, perdendo a paciência, respondendo de uma forma grosseira à altura, e hoje consegue simplesmente se calar diante de algo, porque nem sempre quando a gente sabe algo e fala, a gente tá sendo humilde ou sendo paciente. Então às vezes o melhor é se calar, né? Então, se algum de vocês aí já consegue fazer isso, vocês já evoluíram, né? Nessa caminhada evolutiva. A paciência é fruto do amor em nós mesmos, né? De se preservar, de não deixar que qualquer coisa nos tire do prumo, né? Então, a paciência, a humildade, o amor. O amor é o que vai fazer o nosso campo mental impulsionar a nossa vontade de não desistir. A vontade de não desistir, de melhorar, é o que vai comandar a nossa ação no trabalho dessa autoeducação. E nesse trabalho constante tem 3 coisas que são muito importantes: os pensamentos, as palavras e os atos. Então essas coisas têm que estar sempre caminhando junto. Não adianta eu ter pensamentos bons e no meu dia a dia ter atos perversos, corrosivos, ou usar de palavras corrosivas e perversas. Pensamento, palavra e atos tem que estar amarradinho ali para que essa integração na autoeducação que a gente tem rumo à reforma íntima se dê de verdade. E aí tem uma parte que eu prefiro ler também, porque eu acho que está muito bem explicada. A força que nossa decisão imprime, a vontade no trabalho de reconstruir a nós mesmos, é a ferramenta que ajudará enormemente nossa monumental obra edificadora. Então, o que vai dar força à nossa decisão de querer mudar é o trabalho que a gente vai ter no nosso dia a dia ao perseverar em relação aos nossos pensamentos, às nossas palavras, aos nossos atos, com coragem, com força. A coragem em enfrentarmos os obstáculos que naturalmente se apresentam será tanto maior quanto mais intensa for a nossa força impulsionadora da vontade. Como resultante ainda da nossa paciência e na nossa força de vontade é a perseverança, que assegura a continuidade e, portanto, o sucesso do nosso trabalho. Perseverança por quê? Porque se eu tiver coragem de enfrentar aquele problema, mas no meio eu perder a esperança, eu tenho que tirar a paciência do meio daquela situação para tentar agir com perseverança, né? E aí, esses resultados só serão obtidos se eu tiver muita disciplina, né? Se eu tiver muita disciplina comigo mesma,
né, de me corrigir em cada pequeno ato. E aí termina esse capítulo dizendo assim: desse modo, são estes os principais requisitos para a autoeducação: amor, desprendimento, humildade, paciência, vontade, decisão, coragem, perseverança e disciplina. É como se eles estivessem numa balança, né? E a gente tivesse que no nosso dia equilibrar cada um deles para que a gente pudesse viver de uma maneira mais plena, de forma a galgar cada dia um degrauzinho no nosso rumo à evolução espiritual. No próximo capítulo, que tem o mesmo título, mas é número 2, regras para a educação, conduta e aperfeiçoamento dos seres, ele vai falar sobre cada um desses requisitos que eu falei, né? Amor, desprendimento, humildade, paciência, vontade, decisão, coragem, perseverança e disciplina. Ele vai explanar um pouquinho cada um deles e de que forma a gente pode aprender a ir trabalhando nesses requisitos para conseguir alcançar o grau de discípulos de Jesus de verdade, de fato, no nosso dia a dia. Então, quando ele fala de amor, ele fala sobre Jesus, porque Jesus é o exemplo maior de amor por todos, né? Jesus morreu por todos nós. Parece clichê falar isso, mas é o amor mais verdadeiro que alguém poderia expressar. Ele não era, ele era um ser humano de carne e osso como a gente, né? E ele entregou sua vida por acreditar que isso poderia fazer diferença no futuro da humanidade, como faz, né? 2000 anos depois a gente está aqui falando sobre ele, né? Então o amor que precisa ser conquistado não é amar uma florzinha, um animalzinho, um bichinho porque é bonitinho, porque é cheirosinho, é o amor genuíno. O amor que nem sempre vai ser por esses seres tão perfeitos, mas pelos imperfeitos também. E um amor pautado sempre nos ensinamentos que Jesus deixou em nosso dia a dia, no nosso dia a dia, através das lições do seu evangelho, tudo aquilo que a gente viu nas nossas aulas, né? Quando a gente atinge esse amor despretensioso, tudo fica mais leve. A apostila fala aqui: o meu fardo é leve, o meu jugo suave, disse Jesus, né? Então, quando a gente trabalha pautado com amor, buscando viver em nossas vidas o ensinamento de Jesus, colocando em prática nas nossas ações, nossos pensamentos e nossas palavras, a gente vai encontrar forças para perdoar ofensas, tolerar aqueles que não nos compreendem, amar aqueles que sofrem, e aí sim a gente vai ter as ferramentas melhores para a gente viver a felicidade plena, né? No verdadeiro processo de plenitude mesmo, com Jesus, com as suas lições, com seus ensinamentos hoje tão vivo em nós, nos últimos meses e nos últimos 2 anos e meio, nas nossas aulas. Depois ele fala sobre o desprendimento. O desprendimento seria em relação aos bens materiais aqui da Terra. Então, a gente precisa usar os bens materiais físicos que a gente tem aqui, administrar eles com amor, com gratidão, porém, eles foram confiados a nós por merecimento dentro desse plano físico, né? Eles não nos pertencem numa extensão infinita que vai levar, que vão ser, que esses itens materiais vão ser levados juntos com o nosso espírito, como acreditavam os egípcios. Agora me ocorreu isso quando eu dou aula pro 6º ano sobre o Egito. A gente estuda lá, né, que naqueles salões mortuários onde eram deixadas as múmias, os sarcófagos, né? Ali era colocado vários tesouros. Quem nunca viu Indiana Jones? Aquele monte de ouro, de joias. Aquilo tudo é um sinal de que eles não tinham desprendimento, né? Então, o desprendimento é a gente entender que tudo que a gente tem aqui nos é emprestado, né? Por um tempo. E a gente tem que entender isso. Desapego de utensílios, de objetos,
de joias, propriedades. A gente está aqui de passeio, de passagem, que a gente saiba administrar isso com sabedoria, porque essas coisas às vezes dão o sustento, né? Quem tem imóveis e investiu seu dinheiro em imóveis para ter aluguéis, tá ali o seu sustento, aquele dinheiro que vem no retorno dos aluguéis. Mas aquilo não pode pautar a sua vida. A gente tem que cuidar dos bens que Jesus nos entrega aqui, que Deus nos entrega, mas eles são nossos de passagem, né? Quando a gente vai conseguindo ver, dimensionar isso na nossa vida, o efeito material que certos objetos têm na nossa vida vão perdendo esse efeito, né? E quanto mais a gente caminhar para esse desprendimento mais e mais e mais, não é um desprendimento que tem certas pessoas de largar o emprego, de largar a família, fazer um voto de pobreza. Não é esse desprendimento que eu tô falando aqui. É o desprendimento de pessoas comuns como a gente, que não adotou em sua vida o modelo monge de ser, de morar numa montanha, sem nenhum tipo de bem, né? É um desprendimento saudável da gente saber cuidar do que Deus nos deu, sem egoísmo, né? Poderíamos dizer assim, sem egoísmo. E aí ele vai falar da humildade. A humildade aqui, a humildade é colocada aqui como uma relação que a gente tem com os desafios a qual a gente é submetido no nosso dia a dia enquanto humanos, né? Então, quais seriam esses desafios que colocam a nossa humildade à prova? Quando a gente sofre agressões, humilhações, quando a gente é intolerante, quando alguém trata a gente com intolerância, quando a gente é incompreendido, a gente tem que ter neste momento a humildade. É dessa humildade que o texto fala. A humildade, ela viria como uma arma que pudesse combater quem nos agride, quem nos humilha, quem não nos compreende e quem não nos tolera, né? Quando a gente é colocado a situações como essa, a gente está tendo ali uma oportunidade incrível de dar uma prova de amor à causa de Jesus, né? Ao seu discipulado. Tem uma parte que a apostila diz que eu achei bem legal, que diz assim: quando damos investidas e reagimos com compreensão, com tolerância, com pacificação, com respeito, mesmo que esteja dentro de nós, sangrando de dor o nosso coração, estaremos sim praticando a humildade, né? É lícito esclarecer que a nossa reação de humildade se reveste de emanação de energias transformadoras que contribuem para a modificação daqueles que nos agridem. Então, quando a gente está no nosso trabalho, nossa família, e tem alguém ali agredindo a gente, parece que fica ali como um estopim que acende, e a pessoa quer que aquela situação exploda, né, em raiva, e parece que se isso acontece, a pessoa se sente feliz com isso. Nós que somos discípulos de Jesus, né, quando a gente estiver numa situação dessa, a gente tem que manter uma atitude pacífica. O silêncio, né, numa discussão, numa incompreensão, numa intolerância, o silêncio é a melhor arma que a gente tem. Segundo a apostila, quando a gente reage com silêncio numa situação onde a gente sofre intolerância, incompreensão, agressão, humilhação, a gente emite ondas sutis, indutoras dos sentimentos de fraternidade, né? Então, assim, a nossa reação contrária, quando a gente reage com palavras agressivas, elas, na verdade, enfraquecem a nossa força, não enfraquece a força de quem nos imprimiu aquele sentimento, né? Ela, na verdade, ela enfraquece a nós mesmos, né? Porque faz a gente descer nas faixas de vibração do ódio, do rancor, da raiva, que são energias inferiores. Então, olha só que insight. Quando eu tiver a capacidade de, diante de uma agressão, uma humilhação, uma intolerância,
uma incompreensão, eu ficar em silêncio e ficar ali, ó, pleno, assim, ó, pleno, no salto, assim, beijinho no ombro para aquela pessoa, eu vou conseguir não levar o meu próprio ser a ondas negativas, né? A ondas inferiores de energia negativa, e ainda vou estar emitindo silenciosamente aquela pessoa faixas de sutis de sentimentos fraternos. Olha que como a gente vai estar, uma palavra que eu não posso usar, que começa com F, que eu pensei, a gente vai estar nesse momento que a gente conseguir fazer isso, né? A gente vai ser, não posso falar, mas se a gente conseguir isso, a gente vai ter conseguido chegar perto do título de discípulos de Jesus. Aí vai falar sobre a paciência. A paciência aqui, ela é colocada como a manifestação da perseverança em nós, no nosso dia a dia, né? A apostila explica de uma forma como se a gente não pudesse ter pressa de evoluir. A evolução, ela precisa ser lenta para que o nosso espírito ele possa alcançar remodelações, né? E consiga realmente evoluir, né? Nesse tempo que a gente vive de angústias, que o tempo está passando muito rápido, né? Que a gente quase não tem tempo, a gente precisa cultivar, por mais difícil que seja, né, Renata? Quando as suas seguidoras ficam lá te pedindo todos os dias as mesmas informações que você fala todo dia nos seus vídeos, e as pessoas perguntam a mesma coisa todos os dias, a gente tem que ter o quê? Paciência, serenidade, né? A gente não deve confundir a nossa paciência com descaso, né? O descaso seria o abandono da participação que a gente tem na evolução da nossa autoeducação, né? O descaso seria como negligenciar as oportunidades que a gente tem de crescimento. Lembra que lá atrás ele fala que passar por dores, por sofrimento, são oportunidades imensas de evolução, de aprendizagem realmente grandiosa para a nossa vida. Então, quando a gente age com serenidade, presente, e a gente tenta estar presente nas oportunidades de aprendizagem que a gente tem, a gente está manifestando a nossa perseverança e alcançando a paciência que a apostila pede que a gente tenha, né? Não podemos ter pressa para atingir os cumes da evolução. Não podemos desperdiçar as oportunidades de conquista trabalhando ativa e persistentemente para isso. O trabalho é de nossa obrigação. A apuração dos seus resultados compete a Deus. Então, quem sou eu para dizer para mim mesmo que eu não estou evoluindo? Isso requer a Deus saber se eu estou evoluindo ou não, né? Eu tenho que continuar trabalhando para evoluir. Se eu evoluir mais ou menos do que eu devia, isso aí quem vai julgar é ele, não eu mesma. Aí vai falar sobre a vontade. A vontade nada mais é que o querer que a gente tem sobre obter algo, né? No caso aqui, a reforma íntima, né? Então, a grande força impulsionadora de tudo que a gente alcançou até aqui foi a nossa vontade de querer estar aqui onde a gente chegou, né? Essa vontade é a sustentação das tarefas evolutivas que a gente tem aqui, lutando pela melhoria do nosso espírito, né? Quando a gente se coloca a serviço do mestre, do nosso mestre Jesus, no nosso dia a dia, a gente está colocando sobre a sua decisão o nosso próprio querer em detrimento ao que ele quer pra gente. Então, para isso, a gente tem que ter sensibilidade para perceber qual caminho a gente tem que seguir, qual oportunidade de trabalho eu aceito, qual parceiro eu devo escolher para seguir junto comigo a minha vida. Essas respostas estão dentro de nós, né? Às vezes a gente vai ter uma manifestação muito sutil de que caminho a gente tem que seguir, de que área a gente tem que optar no nosso trabalho, sugestões sutis que com o tempo a gente vai conseguir entender que nada mais é que o desígnio divino querendo interceder
para que a gente tenha impulsionada mais ainda a nossa vontade de se autoeducar, né? Quanto mais intensa for a nossa vontade, maior será o impulso que imprimiremos à nossa caminhada edificante. Então, que a gente continue alimentando a vontade que a gente tem de melhorar. Esse é o caminho. Nutrir essa vontade que tem de melhorar. Não interessa se eu melhorei um pouco do que eu queria. Não, eu tenho que me parabenizar por qualquer melhoria que eu venha fazer. Daí vai falar sobre a decisão. A decisão aqui ela é encarada como os caminhos que a gente vai escolher seguir nessa peregrinação que a gente tem aqui no plano terrestre, né? Essa decisão vai estar sempre sendo refletida pelas escolhas que eu fizer de acordo com o meu livre-arbítrio, né? E elas vão ser sempre respeitadas pelo plano espiritual. O plano espiritual ele não vai interferir se eu quero pegar o caminho mais sinuoso ou o caminho mais aberto, mais livre, né? Aquilo que a gente escolher trilhar, que a gente seguir, vai ser respeitado e vai ser importante para o nosso espírito, né? A gente tem que ter sabedoria e serenidade para tomar decisões voltadas para a vontade do plano divino, mas ele nunca vai desrespeitar essa escolha que a gente teve. Como é que a gente vai saber isso? Com essa ligação sutil, esses insights que a gente tem, né? Às vezes nosso mentor falando com a gente decide não escutá-lo, né? No curso de mediunidade a gente vai falar sobre isso. O quanto é importante escutar aquela vozinha que a gente escuta dentro de nós, às vezes falando, leva o guarda-chuva. Aí chega tarde, a gente toma uma chuva, na rua se molha todo, mas eu não escutei o meu mentor que me deu um direcionamento que eu não quis escutar. Então, os direcionamentos do plano superior, eles são sempre sutis, mas eles existem diariamente em nossa vida para ajudar a gente a tomar sempre a melhor decisão. Mas eles não podem decidir por nós, por conta do nosso livre-arbítrio. Aí a gente vai falar sobre a coragem. A coragem aqui é falada como a atitude que a gente tem que ter para encarar e enfrentar as reações do nosso próprio ser diante das decisões que a gente tomou. Então tem que ter muita coragem para estar aqui e viver essa vida, né? Porque qualquer tipo de decisão que a gente tome, ela vai ter reflexos e provocarão reações no ambiente que a gente estiver ali vivendo, né? Então, para viver essa vida aqui, a gente tem que ter uma coragem destemida, né? Não é fácil a gente, no nosso dia a dia, renunciar aos prazeres fáceis, ao desprendimento de nós mesmos, ao trabalho sacrificial na autoeducação. Então, assim, nada disso é fácil. Precisa ter coragem, precisa ter abnegação. Eu preciso, é como se eu tivesse, imagina que a gente está dentro de uma casca e essa casca se parte e a gente sai de dentro dela. Quando a gente faz a autoeducação e a reforma íntima, é como eu saísse de dentro de uma casca, é como se eu saísse de uma casca que eu criei em volta de mim mesmo nos últimos anos, antes de ingressar nesse caminho de melhoria de si mesmo, né? É como se a gente fosse a lagarta que está prestes a virar borboleta, né? E aí ele dá o exemplo de Paulo, que a gente estudou tanto, Paulo de Tarso, né? Quanto Paulo teve que ter coragem para semear a boa nova de Jesus, deixar para lá tudo que ele tinha, a riqueza, um prestígio, seu nome, né? Tudo isso construído numa fé destemida, que todos os seus companheiros não acreditavam. Então isso é um exemplo de coragem. Você focar naquilo que você acha que é certo, que é o melhor a se fazer e não olhar para trás, né? Aí a gente vai para o penúltimo, que é a perseverança, que a gente já falou bastante de perseverança. A perseverança demanda muita persistência e paciência, né? A perseverança nada mais é do que não desistir da luta em nenhuma hipótese, né? Às vezes abnegar de alguns propósitos
para que o nosso caráter possa ser fortalecido, né? É acreditar na reformulação de nós mesmos em outros seres, né? Uma versão melhor de nós mesmos. Ter a perseverança que isso é possível ser alcançado, né? Que será um dia aumentado a extensão da nossa tolerância, do nosso amor, do nosso ideal de fraternidade, né? Então a gente tem que ter perseverança que isso é possível. E por último, vai falar aqui da disciplina. Nada disso eu vou conseguir perseverar, ter coragem, tomar decisões com vontade, paciência, humildade, desprendimento, se eu não tiver disciplina. Então, assim, a disciplina é encontrar os meios que eu preciso ter para conseguir alcançar esse objetivo da autoeducação, da minha reforma íntima. E de que forma que eu consigo isso? Disciplinando meus sentimentos, disciplinando minhas palavras, disciplinando meus atos, né? Escolhendo sempre se pautar pelo caminho do amor, da tolerância, da humildade e exemplificar isso no meu dia a dia. Não é só eu pegar e ler milhões de livros, na minha estante ser cheia de livros, mas no meu dia a dia eu ser um hipócrita, né? No meu dia a dia eu não ajudar, às vezes, alguém com uma palavra amiga, com o meu tempo. Outro dia tava um sol lindo aqui, a minha amiga, o Fernando não faz mais parte da nossa turma. A minha amiga, a esposa dele, a Melina, eles foram embora pra Uberlândia. Aí teve um dia que tava um sol, mas um sol quente, um calor. E eu fiquei 2 dias ajudando a Melina a embalar as coisas. E aqui a gente tem muitos amigos. E ela falou que muitas pessoas ofereceram ajuda, mas ela sabia que só eu ia estar lá. Então, assim, o que fez ela pensar isso, né? E o que fez ela estar certa sobre isso? Não estou falando isso para eu me vangloriar, mas às vezes é preciso que o meu falar seja menos importante do que as minhas atitudes. Quantas vezes a gente fala, porque eu faço, eu aconteço, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas na hora de fazer, nada acontece, né? Então eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina com o meu caderno de temas, eu tenho que ter disciplina com a minha caderneta pessoal. Quando eu vou escrever a minha caderneta pessoal, é difícil para mim reconhecer que eu mesmo fui intolerante, que eu mesmo fui impaciente, mas é um ato de humildade reconhecer isso, né? Não se enganem achando que vocês escreverem essas falhas no caderno, na caderneta pessoal, vai apontar para mim ou para Beth, aliás, só para Beth, que só a Beth vai ler esse material, que vocês não estão progredindo. É o contrário. Quando eu reconheço e tenho humildade para reconhecer que eu tenho aquelas falhas, aí sim eu tô no caminho certo. Então usem e abusem das suas cadernetas pessoais para exercer a disciplina, né? Para fazer sempre o melhor, exemplificando, né? Transgredindo na intolerância que é plantada às vezes no ambiente de trabalho, na nossa própria família, né? E aí termina dizendo assim: procurar disciplinar tudo que realizamos é discernir o caminho certo e objetivo que queremos seguir. Então, sem disciplina, se eu não tiver uma meta e seguir ela, nada disso nada, não só a escola espírita, mas nada na nossa vida dá certo. Às vezes a gente olha a vida dos outros e fala, nossa, que carro bonito essa pessoa tem, que casona, mas quantos anos aquela pessoa não tá juntando, às vezes abrindo mão de viajar, de comprar alguma coisa no futuro, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, a minha irmã, ela tem 2 anos a mais que eu, ela vivia viajando, já tinha carro zero, e eu gastava todo o meu dinheiro para pagar faculdade, para pagar curso. Hoje, olhando para trás, eu tenho tido mais sucesso, porque eu comecei a plantar lá atrás, né? Então, sem disciplina, nem a nossa vida, ela se transforma em algo melhor no decorrer dos anos. Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar. A próxima aula da semana que vem também é comigo. Espero ter a oportunidade de estar com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.